Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias: Buda, Dharma e Sangha. Este programa é um momento Zen, aqui na Rádio Mundial. Este programa está sendo gravado hoje. Algumas vezes eu viajo, estou indo para Portugal para lançar o livro O Sofrimento é Opcional, que uma editora portuguesa comprou. Então eu vou estar no Festival Internacional Literário de Óbidos, que é uma cidade muito antiga, muito bonita. Então no dia 5 de outubro eu vou estar em Óbidos, às 18 horas, numa mesa sobre a fé no século XXI. Eu e mais um outro filósofo e um padre. Vai ser uma coisa bem interessante conversarmos. Eles são portugueses, eu sou a única brasileira. É o primeiro livro que eu lanço fora do Brasil. Então, muita alegria saber que vou para Santa Terrinha. No dia 7 vai fazer um evento num hotel chamado Lagoas Park, em Oeiras, que é uma periferia, acho que de Lisboa. Eu não conheço muito pouco Portugal. E no dia 8 vou estar na Universidade de Coimbra, que também para mim é muito importante. Coimbra é essa cidade que tanto se falava, né, nos capas pretas, das faculdades de Direito. Então fui convidada para uma conversa interreligiosa na universidade. Então, com muita alegria, vou estar lá. Então, como eu não vou estar aqui no Brasil, estou deixando o programa gravado para que você possa dar continuidade à sua prática. Eu acho importante isso, você que me ouve, saber que ao ouvir você está praticando o ensinamento de Buda. E a gente fala de Buda, Dharma e Sangha. Buda, o ser iluminado, aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade. Pessoas que praticam juntas, que se fortalecem, fazendo com que a vida seja melhor para todos nós. Eu acho importante falar também para vocês sobre a meditação. Nós chamamos de zazen, sentar-se em zen. E não uso muito a palavra meditar, porque o verbo meditar em português é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é o verbo que precisa de um objeto. Então significa isso, eu tenho que meditar sobre alguma coisa, em alguma coisa. Às vezes você põe uma criança de castigo, vai meditar sobre o que você fez. Isso não é meditação. A verdadeira meditação, que eu vou chamar de zazen, é sentar-se. Zen é uma palavra que vem do sânscrito, que era dhyana ou chana, e pelos sons onomatopeica, os chineses vão chamar de chan, vão criar um caractere que os japoneses leem zen. Meditar é entrar em contato com a essência do seu ser, é acessar o seu eu verdadeiro. Não é bonitinho, não é relaxamento, não é para descansar. Não é como alguém escreveu recentemente, uma aspirina para acabar com a sua dor. Isso não é zazen. Então, o momento zen não é só um momento que você descansa e no momento que você esquece das suas questões. É o contrário. O que a gente espera é que levantem-se questões. Que você se questione para que serve a vida. O que estamos fazendo aqui? A quem e o que chamamos de Deus? Qual o sentido que você dá à sua existência? Ou quais os sentidos que você possa dar à sua existência? Nós não queremos pôr pano quente em cima das questões da existência humana. É muito importante que a gente faça questões, que procure respostas e que até entre em estados que não são muito agradáveis, porque não é como eu imaginava, mas é como é. E você pode se refazer a cada instante. Você pode repensar a sua própria vida e a maneira como você está se relacionando com o mundo. Então não é apenas o zen de ficar bem. Esse zen de ficar bem é um outro caractere japonês. Esse outro caractere é o zen que se usa, por exemplo, quem vai fazer massagem, quem vai fazer relaxamento. E como você que acompanha o Momento Zen aqui na Rádio Mundial, você sabe que o nosso programa não é relaxamento. É um programa mais de cunho de desenvolver o que um amigo que eu conheci há pouco tempo, que chama Francisco Torralba, chama de inteligência espiritual.
E a inteligência espiritual não tem nada a ver com espíritos, com espiritismo e nem com alguma religião específica. É a capacidade humana de se questionar, mesmo, para que serve a vida? O que eu estou fazendo aqui? E há momentos que ficamos muito decepcionados porque tínhamos esperanças, imaginávamos que seria de um jeito, temos expectativas sobre a realidade. Mas quando você abre mão das expectativas, você vive a realidade como ela é. E isto para nós é o que significa entrar nessa caminhada, nessa corrente do budismo e do zen budismo, né? Então o zen que nós usamos aqui não é o zen de apenas ficar bem. Vai fazer uma massagenzinha, vou relaxar, vou dormir. Não é isto. Embora muitas pessoas tenham falado comigo, dizem assim, monja, eu quando estou com insônia, eu ouço a senhora falar e durmo. Eu acho isso muito engraçado, né? Porque a sua voz é tão tranquila que me faz dormir. Que bom, eu fico contente que o som da minha voz, hoje eu estou um pouco rouca, mas nos dias que eu não estou rouca, ela é mais suave, e que isso possa levar alguém a relaxamento e a dormir. Mas o zen em si não tem essa proposta. Pelo contrário, a gente recomenda às pessoas que tomem chá, tomem café, façam alguns exercícios, pode ser reverências, um pouco de yoga, antes de fazer meditação, o zazen. Porque o zazen é para estimular o cérebro e o corpo. Não é para você dormir, não é para relaxar, não é para descansar. Você pode usar a minha voz e algumas coisas que eu falo que... Hoje uma menina veio dizer para mim, monja, a senhora fala com tanta leveza, a senhora fala de coisas tão sérias e de repente dá uma risada que a gente fica mais leve com as coisas da vida, né? Pois é, a vida é passageira, é transitória, tudo que nós fazemos é impermanente. E isso é um dos selos do Dharma, né? A impermanência. Não há nada fixo nem nada permanente. Você aprecia a sua vida. Você aprecia esse movimento ou você tem medo da impermanência? Esses dias estava vendo o Café Filosófico e o Leandro Carnal é uma pessoa que eu admiro muito, escrevi um livro com ele, né? O Inferno Somos Nós, do Ódio à Cultura de Paz, e Leandro Carnal falava de um escritor, um filósofo, Bauman, acho que se chama, que fala do mundo fluido, né? Como tudo está fluindo, e que eles falam essa problemática que existe entre medo e liberdade, segurança e liberdade. Quanto mais eu preciso de seguranças pessoais, de portas lacradas, de grades nas janelas, menos livre eu fico. Olha que interessante. Se eu estou com medo, eu tenho menos liberdade. Por isso que dentro do budismo e do zen budismo a gente fala que Kannon Bodhisattva é aquela que oferece o não medo. Porque o medo tira a sua liberdade. Se você vai na rua com medo, você não anda com tanta liberdade. Se você precisa de seguranças à sua volta, você não tem tanta liberdade. Se na sua casa cada vez mais você vai pôr condomínios fechados, portas trancadas, grades nas janelas, é você que está dentro das grades, não é? Então você perde um pouco da liberdade. E esse pensador, ele é tão bonito, ele diz assim, será que algum dia a gente vai conseguir chegar num equilíbrio entre liberdade e segurança? Que seria o mundo do não medo. O mundo de você não temer nada nem ninguém. E será que você teme a você mesma, a você mesmo? Você teme seus pensamentos? Você teme as suas próprias decisões? Você tem insegurança com você? O autoconhecimento é essencial para você se sentir mais segura, mais seguro de quem você é. E quem você é não é alguma coisa fixa nem permanente. De novo, vamos voltar para os selos dos ensinamentos de Buda, né? Impermanência, não há nada fixo. Aquilo que você é neste momento está em processo de transformação.
o livro que você lê, o zazen que você possa fazer. De novo, não estou usando a palavra meditação, mas zazen, sentar-se em zen, essa procura pelo seu eu verdadeiro, pela essência do ser, que vai além da sua vida pessoal. Muitas pessoas telefonam para mim, escrevem quando a gente está no Face Live, fazem perguntas, às vezes são muito pessoais. Eu estou com dificuldade, eu estou com sofrimento, eu perdi uma pessoa. Isso tudo faz parte da nossa existência. Mas nós temos que ir um pouco mais fundo, e é possível ir. Quando você percebe, se alguém morreu, algum conhecido, alguma conhecida sua muito próxima, muito querida, você perceber que não é só você. Quantas pessoas que você conhece têm parentes, amigos, seres amados que morreram? Então não é um castigo para você, não é um sofrimento que a vida está impondo a você, mas a percepção de que também nós todos somos finitos, não somos infinitos. Existe uma coisa chamada finitude. A nossa vida tem começo, meio e fim. Não é nem bom nem ruim, é como é. E você poder acompanhar uma pessoa querida até seus últimos momentos, estar ao lado com carinho, com atenção, sabe? Não tem nada do que se arrepender. Cuidei o melhor que eu pude. E agora era o momento dessa pessoa largar esse corpo. Buda dizia assim: quem não se alegra de largar essa coisa chamada corpo? Olha, parece brincadeira, né? Claro que enquanto a gente está vivendo, eu não recomendo suicídio. Vou falar de novo. Não recomendo que você mate alguém, nem que você mate a você mesma. Então, de novo, vou repetir. Não há nada pelo qual você matar ou morrer. Então, viva. Se mesmo que nesse momento parece que para você não tem solução nenhuma, que seus problemas, seus dramas são imensos, que é como se você estivesse num filme assim escuro, que não tem mais imagem, que está tudo branco e preto, cinzento, que você está atravessando um túnel escuro, que não há luz nenhuma, não desista, persista, porque você ainda não chegou no meio do túnel. Caminhe um pouco mais, mantenha-se firme em seus propósitos de encontrar essa luz. Essa luz eu chamo a luz da sabedoria. A sabedoria é o que afasta todos os males. E se você está tendo alguma dificuldade é porque você não acessou a sabedoria, que é a compreensão clara da realidade. Sabedoria, em japonês se chama Chie, em sânscrito quer dizer prajna. Prajna paramita. Paramita é aquilo que é chamada também perfeição, é aquilo que leva você de uma margem a outra. Você está na margem da ignorância, da dor, do sofrimento, da insatisfação com você, com o mundo, com a vida. Você não tem certeza das suas decisões, você não confia em você. E de repente você vai ter os paramitas, que são práticas que levam você a atravessar o rio, o oceano, de nascimento, velhice, doença e morte com tranquilidade. Nascimento, velhice, doença, morte. Às vezes não ocorre nessa ordem, né? Às vezes tem nascimento, morte. Às vezes tem velhice e depois doença. Não é? A morte pode acontecer em qualquer período e as doenças podem acontecer em qualquer período, e o nosso nascimento também ocorre, não exatamente onde talvez você gostasse de ter nascido, mas onde você nasceu. E como que você faz daquilo que você recebeu, daquilo que você tem, que você, como vida, como local de nascimento, um lugar extraordinário. Então, em vez de reclamar tanto e resmungar tanto, faça da sua vida excelente. Seja um ser que procura a excelência em tudo que você faz. E você vai encontrar uma coisa chamada felicidade. Isso é parte da conversa que eu tive com o professor Clóvis de Barros Filho, num livro que nós acabou virando um livro que nós escrevemos juntos, que se chama A Monja e o Professor. É um livro que está muito bonito, ficou bem inspirador. A capa, a fotografia da capa foi uma escolha do próprio professor Clóvis,
que é preciso ter movimento. A vida é potência e movimento, é excelência. Eu tive a honra e o prazer de ouvi-lo, de filosofar sobre virtudes e felicidade, sobre ética, preceitos e valores. O que é uma vida de valor? Quais são os princípios pelos quais você rege a sua vida? E a mesma coisa, como eu comentei antes neste programa, um professor de Barcelona que encontrei recentemente em Goiânia, e ele falava sobre inteligência espiritual. Como é que nós desenvolvemos a inteligência do espírito, da essência do ser, daquele que se pergunta os sentidos da vida. E ele diz, precisa ter autoconhecimento, conhecer a si mesmo, precisa ter propósitos de vida que sejam maiores do que apenas o seu bem-estar pessoal. Quem pensa muito só em eu mesmo, se a minha comida é boa, se a minha cama é boa, se eu trabalho o mínimo possível para ganhar o máximo e ficar à toa, não vai ser muito bom. Mas quando você usa a sua vida, quando você coloca a sua existência a serviço de alguma coisa maior do que você encontra sentido. E sentido pode ser em fazer o bem. Pessoas que fazem trabalho voluntário, todas dizem isso, né? Eu já fiz algumas vezes, né? O voluntário fica mais feliz do que até a pessoa que recebe o trabalho voluntariado. Quem faz trabalho voluntário, quem cuida, a caridade, né? A dana, que a gente chama em sânscrito, né? Fazer doações, não só doações de alimentos, essa também é importante, né? Roupas, alimentos, mas doação da sua presença, de você estar inteiro com alguém. Não é horrível você estar conversando com alguém e a pessoa está no celular falando com outra pessoa? É tão desagradável isto. É a doação da sua presença, de estar com alguém, olhar para esse alguém, conversar com essa pessoa, mesmo que seja alguns minutos. Então, doação tem um sentido amplo, né? Isso é fazer o bem. Outra coisa bonita que ele fala é a beleza. A beleza de uma música, a beleza de uma obra de arte, poder apreciar a beleza da natureza. Hoje minha professora de yoga estava dizendo que ela viu um programa na televisão muito bonito que fala dos bichinhos, e ela gosta dos bichinhos, mas não quando eles estão se matando, ela diz. Ela gosta muito deles que estavam mostrando o sol, e como os bichinhos de manhã estão encolhidinhos assim, eles sobem em cima de uma árvore esperando o sol. E quando o sol vem, eles se abrem, recebendo essa energia solar, que é a energia da nossa vida. Então a gente apreciar a beleza da natureza, as flores que vão se abrindo, as estações do ano, é tão bonito, né? Quando nós desenvolvemos esse olhar de apreciação à vida, ao belo, é importante. Então isso nos dá sentido à vida. Ter bons amigos, pessoas confiáveis, dá sentido à nossa vida, né? Fazer o bem, encontrar a beleza, encontrar um trabalho, uma ação, uma atividade que seja maior do que você. São coisas para a gente pensar. O sentido que posso dar à minha existência. Você é feliz? Você encontra plenitude no que você faz? O que é que faz com que você se levante de manhã, se acorde e venha viver sua vida? Me perguntou, monja, e quando a gente tem uma decepção muito grande? Eu acho que nós temos várias decepções na nossa vida. Às vezes você confia em alguém e essa pessoa não era assim tão confiável, né? Você tinha expectativas de um relacionamento, de um trabalho, e ele não é aquilo que você imaginava. Como é que você vive com isto? Como é que você transforma uma situação que não é benéfica numa situação benéfica? Então não é apenas se acomodar, sabe? Engolir sapo eu não acho bom. Ninguém deve engolir sapo, porque nós não somos cobras. Cobras se alimentam de sapos. Seres humanos não se alimentam de sapinhos. Alguns até comem, né?
um safrinho torradinho e tal, mas a maioria de nós não fica comendo sapo, que é essa expressão de engolir uma coisa desagradável, né? O sapo não tem uma consistência vivo assim, você pega um sapo e engole pela boca, não é gostoso, né? Fica aquele bichinho fazendo cosquinha na garganta, se for pequenininho é desagradável. Então engolir sapo é isso, tem que aguentar aquilo que é intolerável. Aliás, quando se fala em religião, fala que temos que ser mais tolerantes. Até a palavra tolerante é um pouco desagradável, né? A gente tolera um remédio ruim, não é isso? Aquele remédio é horroroso, mas eu tolero porque vai me fazer bem no futuro. Relações não devem ser assim, de tolerar o outro, de engolir esse sapo, é nojento, mas eu engulo, não. É você dizer, não, isso eu não aceito. Mas não é ficar com raiva, não é ficar bravo, não é criar uma crise, né? É apenas dizer, não, isso não. Tem limites, é saber dar os limites às pessoas. Esse tipo de atitude, de comportamento, eu não aceito. É só isso. Não fale assim comigo, não seja assim. Isso me magoa você. Pode romper um relacionamento que é tão harmonioso, né? Então não vamos nos ferir mutuamente, vamos procurar nos compreender. Mais do que nos tolerar, é nos compreender. Compreender nossas escolhas, compreender nossos propósitos. Pessoas que escolhem roupas diferentes, cabelos diferentes, grupos diferentes, tribos diferentes, que têm diferentes opiniões da nossa sobre política, administração pública, sobre religião, sobre maneira de ser no mundo. Nós somos essa multidão de seres humanos, uma multidão que povoa o planeta Terra. Somos parecidos, mas não iguais. 2 perninhas, 2 bracinhos, uma cabeça, os buraquinhos na cabeça onde tem os órgãos dos sentidos. Alguns de nós falta uma perna, um braço, um dedo. Às vezes falta um olho, falta uma capacidade de ouvir, uma capacidade de falar. Mas somos muito semelhantes, emocionalmente, espiritualmente, no sentido da essência do ser. Somos muito semelhantes e precisamos nos cuidar. Nos cuidarmos com respeito e com harmonia, procurando compreender por que essa pessoa se manifesta assim, o que teria feito, que causas e condições foram aquelas que assim se manifestasse. E aí temos o segundo selo do Dharma. O primeiro é a impermanência, o segundo é a lei da causalidade. Buda dizia, quem conhece a causalidade, conhece o Dharma. Tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Nada existe por si só. E nós somos a vida da Terra. Povoamos juntos esse planeta azul, tão delicado, tão pequeno, tão bonito, e que é a nossa casa comum. Vamos cuidar? Vamos cuidar bem? Aí sim nós podemos viver um momento zen. Que os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.